Oi, gente! Hoje eu tenho a alegria de receber a doutora Graciele Castro. Ela é cirurgiã dentista, está à frente de uma clínica odontológica aqui em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Não apenas, ela tem também clínicas na cidade de Jequié, Poções. Ela está comandando a Bahia, viu? Já tem 14 anos de experiência na gestão de consultórios, clínicas odontológicas. Está com um projeto novo e assim, de inovação absurda, extremamente estimulador aqui em Vitória da Conquista, é o Spa da Face e Odontológico, tá certo? Isso. Aí não errei não. E para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, vou logo dar o arroba, tá, gente? Arroba Spa Facial _ Odontológico, é o da clínica, e o da doutora Grace é arroba Graciele Castro. Já tá aí na tela. Bom, feitas as apresentações, Grace, coisa boa receber você aqui nesse bate-papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, lisonjeada demais. Olha aí. Obrigada. A gente que agradece. Graças, pra gente começar esse bate-papo, eu queria saber de você o seguinte: odontologia continua sendo um bom negócio? Sim, com certeza. Minha paixão. A nossa paixão. Olha, Graça, eu imagino que você empreender em uma área que tem uma margem de lucro, que garanta a você um desempenho comercial, financeiro, satisfatório, motiva a gente. Mas para a gente alcançar esse desempenho é preciso ter muito trabalho, né? Hoje, o que mais dá trabalho na gestão de clínicas e consultórios odontológicos? Organização, certeza, né? O fluxo de caixa, manter um capital de giro, margem de lucro. A gente não vai pensar em margem de lucro exorbitante, né, para o nosso paciente. Mas temos que ter consciência de planejar, porque ainda mais uma situação que a gente, né, está se deparando, uma pandemia sem tempo previsto, né, de acabar. Então, nossos consultórios não tá com a mesma rotatividade como antes, né? Então, planejamento para mim é crucial. Então vamos começar falando do planejamento, né? Hoje a gente está observando uma realidade no país onde os dentistas estão praticamente com a corda no pescoço, não se organizaram, também não teriam como prever uma situação como essa, mas na falta do planejamento, muitos não têm um colchão, como a gente fala, né? Não tem uma gordura para poder enfrentar esses meses mais difíceis. Soma isso a falta de políticas públicas voltadas para a nossa categoria, a gente fica à mercê da própria sorte, né, Graça? Sim, a gente vive, na verdade, da produção, né? Da produtividade, é diário. Mas se eu tivesse o pensamento, né, pessoas tivessem, profissionais, o pensamento de guardar, né, ter um fundo de caixa, nesse momento seria muito mais tranquilo. Eu sei que não é algo fácil a gente planejar, executar e alcançar, né, essa economia, essa reserva. Mas é possível chegar lá? Como é que você conseguiu fazer isso, Graça? Eu sou muito pé no chão, né? Eu sempre fui. Então, a gente começa pequeno. Quando eu comecei a primeira clínica minha, tinha 3 consultórios. A partir do momento que a gente conseguiu, né, fazendo um trabalho bem feito, com honestidade, mostrando nosso potencial, a gente começou a crescer. Depois a gente aumentou para 6 cadeiras odontológicas e assim por diante. Então, assim, lógico que no início eu fiz vários financiamentos, né, de consultórios odontológicos, mas foram pagos pelo trabalho. Nunca fiz assim, nunca precisei pegar empréstimo nem algum financiamento a longo prazo para manter ou até mesmo abrir clínicas. Foi tudo fruto do trabalho mesmo, organização. E hoje, graças a esse planejamento, não está sendo um momento fácil, mas está dando para passar por ele, né? Sim, com certeza. Ô, Graça, hoje eu queria saber sobre os empreendimentos. Você tem a atividade em Vitória da Conquista, Poções e Jequié. Isso requer uma capacidade administrativa também muito grande, porque você vai ter cirurgiões dentistas que vão estar cooperando com o negócio, você vai ter funcionários, você vai ter o controle de estoque, porque cada clínica demanda um estoque específico, materiais odontológicos específicos. Como é que é essa atividade de vocês? Eu que faço todas as contas. Nossa! Exceto Poções, porque lá tem um administrador, mas os outros lugares sou eu. É mesmo, Graça? Como é que é equilibrar todos esses pratos e caminhar com eles simultâneos? Na verdade, a gente tem que ter uma equipe, né,
Eu já tenho pessoas que trabalham comigo há mais de 5 anos, né? A gente vai sempre renovando, mas existem aquelas pessoas que me ajudam muito. Tenho colaboradores que facilitam a vida, né? Isso é fato. E a Isso é gente fato. tem uma comunicação diária, né? Como é que tá sendo, fechamento de caixa, eles me enviam diariamente no final do dia. Ali eu consigo acompanhar. E de 15 em 15 eu consigo estar nas cidades. Agora, durante a pandemia, estou um pouco ausente, até por conta, né, dessa logística. Mas eu sempre me mantenho presente também. Olha, eu senti aí, no meio dessa logística toda sua, a ferramenta digital como um instrumento de trabalho. Isso tem sido aplicado também nos seus empreendimentos? Sim, a gente tem um relacionamento no Instagram, onde eu mostro, né, um pouco do meu trabalho. Às vezes eu não consigo com muita assiduidade, né, porque a rotina é um pouquinho complicada, mas eu tento. É uma ferramenta muito importante, de né? fato. Nossos pacientes precisam sentir, na verdade, como é que é o nosso cotidiano de atendimento, a questão de novidades que a gente sempre procura estar trazendo. É uma ferramenta importantíssima. Segura isso, Graça, porque eu quero falar com você. A gente vai voltar a falar sobre o Instagram aplicado no consultório, na clínica odontológica, mas antes eu quero ainda falar sobre as ferramentas digitais para facilitar o nosso cotidiano na atividade administrativa. Então, é e-mail, é WhatsApp, né? Você consegue gerir essas clínicas mesmo não estando na cidade onde elas estão funcionando. Sim. A gente tem sistemas também online, onde eu consigo ver fluxo de caixas, como é que está sendo, enfim, dá para acompanhar. Olha, Graça falou uma coisa importante, sistemas. Acredite você, ainda existe muitos cirurgiões dentistas que optam pela agendinha de papel. É bem difícil. E isso dificulta porque, além de você engessar os dados que a empresa está formando, você não consegue ter um controle sobre essas informações. Então fica difícil fazer o controle de retorno, fica difícil você relacionar, inclusive, com esse paciente. Aniversários, né? É isso. Então, assim, como é que o sistema tem ajudado você? Eu sei que você já utiliza o sistema de gestão na sua clínica. Como é que ele colabora? Ele facilita demais, até porque se caso uma ficha de um paciente for perdida, como é que você vai procurar? Quando é que você vai saber a última vez que o paciente esteve na clínica? Quais foram os procedimentos que ele fez? Entendeu? A vida do paciente, de fato, tá na ficha, que na verdade é uma documentação dele, Exato. né? Então, além da parte financeira... A questão jurídica também, jurídica também, né? Então, assim, além do papel, lógico que a gente não descartou o uso do papel. Mas o digital tem que acontecer e muitas vezes o sistema é acesso remoto, você está em casa, você dá para acompanhar, existem sistemas que são online. Então, você não precisa estar na clínica para estar acompanhando como é que está a rotina da sua clínica. Em casa você consegue. Né? Olha para você ver a importância disso. O que Graça está falando é o que o pessoal do marketing chama de CRM colaborativo. Se você atender um paciente hoje e de repente ele voltou por algum motivo de saúde, você não pôde atender, um colega, um funcionário seu vai atender, ele vai ter condições de dar continuidade ao tratamento exatamente do ponto que você parou. Então, assim, você consegue ter esse acesso. Agora, Graça, você me disse que já está há 14 anos no mercado e já deve ao longo desse tempo, presenciado essa mudança de paradigmas, né? Inclusive, a gente sai daquela cultura do papel, da agendinha, e a gente vai para o software. Foi difícil para você se adaptar a esse tempo chamado cloud? Na verdade, os dentistas modernos hoje, né, a gente tem que se adequar ao que o futuro já está chamando, né? A verdade é essa, a era digital. E quem não acompanhar vai ficar complicado, porque facilita a vida, né? Você vai procurar, o paciente vai procurar por um serviço. Ele vai ver quais são as clínicas, né, mais pontuadas, muitas vezes, para estar procurando. Outros, a maioria dos pacientes vem por indicação, que de fato é a melhor propaganda. De fato. É o que mais fideliza, é o que mais... A pessoa já vem no interesse de fazer o procedimento. Mas quando é aquele paciente que não é da cidade, que vai procurar saber, né, qual é a clínica que realmente está
está ofertando o serviço e um serviço de qualidade, o digital vai ajudar demais. Olha, e aí eu chamo a atenção para você que acha que o investimento na web, por exemplo, é um investimento desperdiçado. Presta atenção. Quando você tem uma landing page, quando você tem um site, isso te ajuda no ranqueamento. Então, quando eu procuro lá, harmonização orofacial, Vitória da Conquista, e o seu nome aparece listado em primeiro lugar, isso de alguma forma também confere ao profissional credibilidade, porque é o Google que está ranqueando você. Sim. Então, assim, a produção de conteúdo também nos auxilia e nos ajuda bastante nesse sentido. Agora, Graça, você falou sobre a identidade digital. A gente precisa ter uma identidade digital, que é entender por onde que o paciente vai encontrar a gente, como vai ser esse primeiro contato. Hoje na clínica, quando o paciente chega na sua clínica, é um paciente que você já triou pelas redes sociais e também, antes da gente começar a falar do Instagram, é um paciente que você já triou pelas redes sociais, pelo telefone, pela sua landing page, como é que é? Alguns pacientes vêm, né, pelas redes sociais, pelo Instagram, que na verdade é o que mais a gente, que as pessoas encontram, mas a maioria dos meus pacientes são indicação. Ah, isso é bacana. Isso é bacana, porque olha, gente, existe um outro mecanismo dentro do marketing, que é o marketing de indicação. Como é que funciona? Porque quando você tem, por exemplo, você tem uma clínica que o paciente está chegando via rede social. Inclusive o software nos ajuda nisso, né? Então assim, você consegue identificar e rastrear. Então você vai ter uma política de investimento voltada para a rede social. Se o paciente está vindo por indicação, você vai ter uma política de investimento pautada na indicação, no relacionamento. E aí eu queria saber de Graça, como é que é a sua política, Graça? Eu tento dar o que há de melhor para o meu paciente. Em questão de investimento, de agradar, eu acredito que não tem que ter, o que vamos dizer, deixa eu ver a palavra que eu posso usar, pena de gastar, entendeu? Porque o paciente, ele merece um mimo, merece ser recompensado de alguma forma. Então, assim, em datas comemorativas, eu sempre gosto de presentear. Eu acredito que é a minha identidade visual, a minha identidade da forma que eu lido com ele. Isso funciona bem com o seu público, Sim. Né? Isso funciona bem. Olha, gente, só para você ter noção, em uma cidade do interior de Rio Grande do Sul, tem um dentista que é amigo da gente, Graça, e ele tem um faturamento mensal de R$200 mil nessa clínica. Lá ele faz implante. Todo mundo faz implante, né? Os especialistas, a área de implantodontia é uma área da odontologia que está crescendo e crescendo bastante. Qual foi a maneira que ele encontrou de se diferenciar dos demais implantodontistas? Não foi com as técnicas científicas que ele aprendeu em cursos de especialização. Olha só o que esse cara fez. No dia seguinte, depois do procedimento, ele monta uma cesta de café da manhã com os produtos, né, que aquele paciente vai poder consumir por conta da restrição, né, alimentar na dieta desse paciente, e encaminha. Quanto custou para ele montar uma cesta como essa? R$20, R$25. E é uma campanha assertiva. Ele não precisou fazer um investimento de repente no Google ADS, no Facebook ADS. Ele simplesmente apostou no relacionamento. E o que ele conquista com isso? Ele aumentou o senso de gratidão desse paciente. E esse paciente potencializou o boca a boca, que continua sendo a nossa melhor publicidade. Porém, é um boca a boca que tem sido monitorado, que tem sido instrumentalizado. Então, assim, às vezes a gente pensa em investimento na área de marketing dentro do consultório e pensa em investimento, mas é muito caro. Corta isso aí, viu? Tô com um pigarro danado na garganta. Mas a gente pensa em investimento em marketing e a gente acha que, poxa, é um investimento alto. É muito mais alto você não realizar um investimento que vai atrair paciente, que vai dar fluxo ao seu negócio e principalmente vai dar sobrevida a ele, né, Graça? Sim, com certeza. Olha, eu quero falar agora sobre o Instagram com você. Vamos falar sobre o Instagram, minha gente? A gente vai bater um papinho, porque o Instagram, quando fala, a audiência sobe e pipoca. Mas olha só, Graça, o Instagram, ele iniciou como uma rede social de entretenimento. Hoje as pessoas enxergam um potencial mercadológico no Instagram muito grande, né? E o Instagram acaba virando uma grande vitrine para o nosso negócio.
Como foi que você enxergou o potencial do Instagram? Como foi que você começou a produzir conteúdo para ele? E qual o retorno que essa rede social tem levado aí para o seu trabalho? Então, a partir do momento que eu comecei a criar conteúdo nos stories, até mesmo no meu perfil, eu vi que tinha uma certa interação, uma interação maior entre os meus pacientes. Porque muitas vezes as dúvidas, tem pessoas que gostariam de fazer o preenchimento labial. Como é que seria? Qual material que eu utilizo? Qual a durabilidade? Quais são as contraindicações? Então, algumas coisas a gente consegue tirar algumas dúvidas nas redes sociais. Ali mesmo. Sim. Ali mesmo. Nas redes sociais. E olha, Grace, esse cliente que vem pelas redes sociais, é um cliente que você consegue fidelizar? É um cliente que veio porque acabou sendo condicionado por outra pessoa? Ou um cliente que veio mesmo pelo seu posicionamento dentro das redes e também no mercado? Já aconteceu todas essas formas que você falou aí agora. Tem muitas pessoas que me procuram porque alguém indicou o Instagram, alguém falou, segue ela porque tem um conteúdo bacana, ou então já tive o prazer de atender e tiraram algumas dúvidas, até mesmo por direct, e chegaram a agendar uma consulta, sim, já tiveram essas situações. Que maravilha! Olha, ela deu uma deixa pra gente, eu não posso desperdiçar essa palavra, direct. Rapaz, é impressionante como as redes sociais estão se organizando para a interatividade. Quem cresce nas redes sociais é quem interage. E aí vai logo uma dica para você que é cirurgião dentista e muitas vezes deixa lá o seu cliente, seu paciente, anos esperando uma resposta. O direct chegou? Responda. Mesmo que você tenha um protocolo de atendimento de 30 minutos, conferir que chegou alguma mensagem. E eu sei que a Grace tem um protocolo muito bacana. Você não terceiriza esse relacionamento, né, Grace? Por quê? Porque de fato é muito pessoal a questão das respostas e muitas vezes quando a gente contrata uma empresa, não é desmerecendo a pessoa que está trabalhando com isso, né? Mas o conhecimento é um conhecimento profissional, né? Da área. Então, assim, vão ter perguntas e muitas vezes a pessoa não vai responder. E aquela pessoa que fez, na verdade, ela quer aquele momento, né? A resposta daquele momento. Então, eu gosto de responder todas as perguntas que fazem relacionadas a procedimentos, sim. Não vou falar valores, né? Sim, porque valores não são dá. de consulta. Exato. Né? A gente precisa ver o paciente. Muitas vezes o paciente pergunta qual é o valor da toxina botulínica, qual é o valor de um preenchimento. E cada tratamento é único, né, Graça? O tratamento é individualizado, personalizado. Muitas vezes o paciente tem uma quantidade maior de pontos do que outra pessoa. Não tem como, até com fotografia. Já recebi várias fotografias também. Fazendo aquelas caretas todas, não? Sim, tá. Mas, infelizmente, eu falo e espero que me entendam, né? Porque na consulta é outra coisa. Então, é tudo isso. Muitas vezes a pessoa tem contraindicação, tem alguma doença sistêmica que impede de fazer o procedimento. Então, não tem como fazer por rede social. Não dá pra gente terceirizar o nosso relacionamento. E eu acho que isso, Graça, traz pra gente algo muito bacana, que é a questão do vínculo. Né? No momento, como a gente está passando agora, de distanciamento social, ter vínculo e criar vínculos com os nossos pacientes, principalmente aqueles que estão inativos, porque os que estão ativos já têm recorrência, mas aqueles que estão inativos, de repente, podem ter demandas reprimidas e podem estar à procura de alguém que, de repente, não vai ser você. Então, esse momento que a gente tem de trocar a ideia, de ligar, não é para vender nada, não é para oferecer nada, é somente para ele saber, poxa, o meu dentista ligou para mim. Né? Isso tem valor, não tem? Com certeza. Eu gostaria que fizesse isso comigo. Então, muitas vezes a gente tem que colocar no lugar do outro, né? E eu penso sempre assim. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Gente, olha, eu queria passar a tarde inteira aqui com a doutora Grace, batendo um papo com ela, falando mais sobre planejamento, mídias sociais, formas de captação, fidelização de cliente. Tem muita coisa pra gente bater, mas, ó, Grace, eu espero revê-la também muito em breve, viu? Obrigada, adorei. Aí, ó, bacana, esse sorriso tímido. Com esse sorriso tímido a gente vai encerrando esse nosso bate-papo. Eu espero que você tenha aproveitado bastante as dicas da doutora Graciele Castro, ela que já tem 14 anos de experiência, é uma estrada tão boa, né, Graça? E traz com certeza muita maturidade
para os nossos processos de trabalho. A gente fica por aqui e a gente se encontra em breve. Tchau! Você que nos acompanha por todas as plataformas que nós estamos utilizando, YouTube, Instagram, podcast, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou com a doutora Graciele Castro, veio falar com a gente sobre o desafio do dentista na atividade da gestão de clínicas e consultórios.